Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Ministério de Cláudio, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos terminando o terceiro trimestre de 2025, cujo tema é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos na 13ª, última edição, que tem por título Assembleia de Jerusalém. E o textual diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. E a verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, versículo 22 ao 32. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Com esta lição terminamos mais um trimestre de estudo sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entanto, ou melhor, no entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Alguns judeus, especialmente os ex-fariseus, exigiam que o gentio também seguisse a lei de Moisés, incluindo a circuncisão. Isso colocava em risco a doutrina da salvação pela graça, pois adicionava obras como condição para ser salvo. Os apóstolos, os anciãos e representantes da igreja, como Paulo e Barnabé, tinha como objetivo resolver se os gentios precisavam seguir a lei judaica para serem salvos. E o debate era honesto, com a inclusão de testemunho, missionários e busca pela direção divina. A palavra-chave é assembleia. Vamos para o primeiro tópico, a questão doutrinária. E o primeiro subtópico, o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus, manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. A questão doutrinária tratada na Assembleia de Jerusalém, conforme registrado em Atos 15, foi um dos momentos mais cruciais da igreja primitiva. O debate girava em torno de um ponto central: o gentio convertido ao cristianismo deveria ou não seguir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão. Então aqui alguns judeus cristãos insistiam que o gentio deveria ser
circuncidados e guardar a lei de Moisés para serem salvos, conforme está lá em Atos 15:1. Isso gerou uma grande dissensão, levando os apóstolos e o presbítero a se reunirem em Jerusalém para discutir o assunto. Pedro, porém, relembrou como Deus havia concedido o Espírito Santo aos gentios, sem exigir a lei, afirmando que, purificando os seus corações pela fé. Atos 15:9. Aqui nós vemos que o Paulo e Barnabé relataram os sinais e maravilhas que Deus operou entre os gentios. Aqui nós vemos Tiago, que é líder da igreja em Jerusalém, propôs uma solução conciliadora, respeitando a cultura judaica sem impor a lei aos gentios. A carta enviada às igrejas gentílicas trazia 4 recomendações básicas: abster-se de alimentos sacrificados a ídolos, evitar sangue e carne de animais sufocada, e também fugir da imoralidade sexual. Nada mais além disso seria exigido. E essa decisão foi guiada pelo Espírito Santo e visava preservar a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, sem sobrecarregar os gentios em prática judaica. Ao mesmo tempo, buscava manter a unidade da igreja e o respeito mútuo entre judeus e gentios. Essa Assembleia não só definiu um marco teológico, como também estabeleceu um modelo de resolução de conflitos doutrinários, com base na oração, diálogo e submissão ao Espírito Santo. Vamos para o subtópico 2, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé que havia vindo de Jerusalém para a Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que este antes cumprisse as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários, Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema completo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. O legalismo judaizante foi um grande desafio doutrinário enfrentado na Assembleia de Jerusalém, e a sua implicação teológica reverbera até hoje. Vamos aprofundar esse ponto, como está aqui. Quem eram esses judaizantes? Analisando aqui, eram os judeus convertidos ao cristianismo, que insistia em que o gentio também deveria seguir a lei de Moisés para ser salvo. Aqui nós vemos que a circuncisão era o principal símbolo dessa exigência, representando a antiga aliança. Eles afirmavam que sem ela não havia salvação. Aqui Paulo os chama de falsos irmãos, que tentava espionar a liberdade dos cristãos em Cristo, conforme Paulo tratou desse caso lá em Gálatas capítulo 2, versículo 4. E aqui nós vemos que o perigo do legalismo judaizante confunde a graça com mérito, ao exigir prática da lei como condição para a salvação. E assim nega-se a suficiência da obra de Cristo. Cria também divisões na igreja. Os gentios eram vistos como inferiores ou incompletos espiritualmente. Desvia do evangelho verdadeiro. Paulo combate tudo isso, essa forma que estava, essa visão que eles tinham. Paulo combatia com firmeza, especialmente lá em Gálatas, conforme já foi falado, que lá no capítulo 2, versículo 21, está dizendo que pela lei não tem como garantir a salvação.
Então aqui nós podemos dizer que Cristo morreu em vão, isso no caso se estiver insistindo pela lei. A morte de Cristo foi em vão. Então a resposta dessa Assembleia de Jerusalém estava para resolver essa questão. E que a decisão foi clara, não impor a lei aos gentios, mas apenas a orientação básica para promover comunhão entre os judeus e os gentios. E aqui nós vemos que isso afirma que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, não por obra da lei. Na aplicação atual, o legalismo ainda se manifesta em formas modernas, no dia de hoje. A exigência de rituais, vestimentos, regras humanas, como condição de salvação. E a resposta ainda continua sendo a mesma, liberdade em Cristo, guiada pelo Espírito Santo e pela verdade do Evangelho. Vamos para o segundo tópico, o debate doutrinário. E o primeiro subtópico, uma questão crucial. A questão gentílica chegou em Jerusalém para ser tratada com todo o judaizante que ali se encontrava, deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No impedimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Pedro então evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. A pensão girava em torno podemos dizer, da seguinte pergunta: é necessário que o gentio seja circuncidado e guardar a lei para ser salvo? Então essa exigência colocava em xeque a mensagem do Evangelho pregado por Paulo e Barnabé, que anunciava a salvação como um dom gratuito, acessível pela fé em Cristo. E a questão teológica central é que a justificação é pela fé. Paulo defende que o homem é justificado sem as obras da lei. Então, Romanos 3,28 e Gálatas 2,16. A universalidade da graça, Pedro afirma que Deus não faz acepção de pessoa e que os gentios receberam o Espírito Santo sem a lei. A imposição da lei seria um jugo que nem os próprios judeus conseguiriam suportar. A decisão da Assembleia foi guiada pelo Espírito Santo. Os líderes incluem, conforme está lá no texto escrito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. A carta enviada às igrejas gentílicas recomenda apenas 4 práticas básicas, conforme já foi falado, não como exigência para a salvação, mas como expressão de respeito e comunhão entre os judeus e gentios. Porque essa questão é crucial, porque define a base da fé cristã. Salvação pela graça, não por mérito humano, então estabelece um modelo de resolução de conflitos doutrinários, diálogo, submissão ao Espírito Santo e busca pela unidade, protege a igreja contra o legalismo e abre caminho para a missão entre os gentios. E essa decisão foi um divisor de águas. Ela preservou, no caso, a exigência do Evangelho, e pediu que o cristianismo se tornasse apenas uma seita judaica. Glória a Deus. Vamos para o segundo subtópico, a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que foi aceito antes pelos judeus que havia questionado a salvação dos gentios de Cesareia.
Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião do seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que havia recebido. Aqui nós vemos o Pentecoste gentio, que aconteceu. Teve o Pentecoste no dia de Pentecoste, e aqui nós vemos um outro Pentecoste dos gentios, como um sinal visível e incontestável. O Espírito Santo desce sobre os gentios enquanto Pedro ainda pregava. Eles falam em línguas, se glorifica a Deus, exatamente como os judeus em Atos 2. Isso é crucial. O derramamento do Espírito Santo foi visível, audível e coletivo. Não foi uma experiência subjetiva ou mística, mas um sinal concreto da aceitação divina. Pedro usa esse evento como prova irrefutável de que Deus havia purificado os corações dos gentios pela fé, sem necessidade da circuncisão ou ritos judaicos. E aqui essa Assembleia de Jerusalém também, a doutrina ali foi guiada pela experiência espiritual. Em Atos 15, Pedro relembra esse Pentecostes gentio para argumentar contra a imposição da lei dos convertidos. Ele afirma que a experiência espiritual se torna critério doutrinário. Se Deus já os aceitou, quem somos nós para impor o fardo? Aqui nós vemos também Paulo lá em Gálatas, o Espírito como a evidência de fé. Em Gálatas 3,5, Paulo pergunta retoricamente. Ele reforça que o Espírito foi recebido pela fé, não por méritos ou rituais. Paulo usa a mesma lógica de Pedro. A experiência espiritual observável é a prova da justificação pela fé. E na conclusão dessa reunião, aqui vemos a doutrina moldada pela ação do Espírito. A experiência do Pentecostes entre os gentios não foi apenas um evento milagroso, mas um marco teológico. Aqui ela validou a inclusão dos gentios na igreja, sem os ritos judaicos, influenciou decisões doutrinárias na Assembleia de Jerusalém, serviu como base para a teologia paulina da justificação pela fé. E essa conexão entre a experiência espiritual e formulação doutrinária mostra como o Espírito Santo guiou a igreja primitiva, não apenas em poder, mas em sabedoria e discernimento. Terceiro subtópico, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal da validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorreu às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isto concordam as palavras dos profetas. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo na Escritura. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também faria parte do seu povo. E esse era um favor divino, fruto da sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Tiago aqui, ele já vai buscar fundamento nos profetas, nas profecias. Na Assembleia de Jerusalém, após ouvir o relato de Pedro e Paulo sobre o derramamento do Espírito entre os gentios, Tiago se levanta com uma abordagem distinta. Ele recorre às Escrituras e com isso concorda as palavras dos profetas, como está escrito. Está lá em Atos 15:15. Tiago cita a profecia de Amós 9, 11 e 12, que fala da restauração do tabernáculo de Davi e da busca do Senhor por parte de todos os gentios, sobre os quais meu nome é invocado. Isso mostra que, primeiramente, a inclusão dos gentios não era uma novidade, mas sim cumprimento de uma promessa antiga.
E a missão da igreja entre os gentios estava profeticamente autorizada, não apenas espiritualmente validada. E também a experiência da Escritura, duas testemunhas da mesma verdade. Pedro apelou à experiência do Pentecostes gentílico, e como evidência de que Deus havia aceitado os gentios sem os ritos judaicos. E Tiago, por sua vez, mostrou que essa aceitação já estava prevista pelos profetas, especialmente em Amós. E essa dupla abordagem, a experiência espiritual e mais o respaldo bíblico, foi essencial para, primeiramente, confirmar que a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obra da lei. Preservar a unidade da igreja, evitando divisões entre judeus e gentios, estabeleceu uma doutrina sólida, enraizada tanto na ação do Espírito quanto na revelação da Escritura, e a graça como fundamento. Tiago inclui que a aceitação do gentio é um favor divino, fruto da graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Isso ecoa a mensagem central do Evangelho. Não por obra, para que ninguém se glorie. Então, conforme está em Efésios 2, 9. Então, a fé gentílica, portanto, não é uma exceção ou concessão. É parte do plano eterno de Deus, revelado pelos profetas e confirmado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico, a decisão da Assembleia de Jerusalém. E o primeiro subtópico, o Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada da decisão da igreja. Apareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5 e 32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca desta palavra, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqui nós vemos, podemos destacar, primeiramente, o Espírito Santo como participante da decisão conciliar. Em Atos 15 e 28, os líderes da igreja afirmam, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, essa frase não é apenas uma formalidade espiritual. Ela revela que, primeiramente, o Espírito Santo foi consultado e ouvido e seguido. E a decisão tomada não foi apenas fruto do consenso humano, mas de discernimento espiritual coletivo. A igreja reconhecia o Espírito como presente e atuante, não como uma ideia abstrata ou força impessoal. Essa expressão mostra que o Espírito Santo era considerado coautor das decisões eclesiásticas, sinalizando uma teocracia espiritual onde Deus governa por meio do seu Espírito. E falando do paralelo entre Atos 5 e 32, aqui nós vemos testemunho conjunto. E nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles a que lhe obedecem. Aqui nós vemos Pedro afirma que o Espírito Santo é testemunha viva da obra de Cristo e da obediência dos crentes. Isso reforça, primeiro, a cooperação entre os apóstolos e o Espírito da missão da igreja. E depois, a ideia de que o Espírito confirma a autêntica e participa da proclamação do Evangelho. O Espírito é dado àquele que obedece, mostrando que a sua presença está ligada à fidelidade, à submissão e à vontade de Deus. E também, implicações teológicas também e práticas, podemos destacar que o Espírito Santo é visto como mentor da igreja, guiando decisões doutrinárias e práticas. A igreja primitiva não separava a organização e a espiritualidade. Ambas eram conduzidas pelo Espírito. Isso serve como modelo para a igreja atual, no caso do dia de hoje. Decisões devem ser tomadas com oração, discernimento e sensibilidade à voz do Espírito Santo. E, na conclusão dessa
dessa reunião, uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos que na igreja de Jerusalém não foi apenas um concílio humano, mas uma expressão da comunhão entre os líderes e o Espírito Santo. A frase pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, é um lembrete poderoso de que a verdadeira liderança cristã é espiritual, relacional e obediente à direção divina. Segundo subtópico, a orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15, 28 não diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Silas era profeta, e que Judas e Silas eram profeta, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Isso explica porque as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Aqui nós vemos o Espírito Santo como guia da igreja. Aqui a intenção aqui, nós vemos aqui, é tudo tentar na orientação do Espírito Santo de Deus. Aqui quando fala a expressão que revela, pareceu bem o Espírito Santo a nós, aqui essa expressão revela que a decisão tomada não foi apenas do fruto de liberação humana, mas de discernimento espiritual. Embora o texto não detalhe o método da orientação, e ele deixa claro que o Espírito Santo foi ativo e presente na tomada da decisão. A igreja reconhecia sua autoridade e direção como superior e lógico humano. E aqui nós vemos que o profeta como canais divina. Aqui no Lucas destaca que Judas e Silas eram profetas e que eles foram enviados com a carta da Assembleia. Isso sugere que, primeiro, o Espírito se manifestava, no caso, por meio de dons espirituais, especialmente o dom de profecia, conforme foi registrado Judas, Elias e Silas. Os profetas não apenas transmitem mensagens, mas também confirmam e exortam os irmãos com autoridade espiritual. Quando lemos em Atos 13, versículo de 1 a 4, vimos outro exemplo. O Espírito fala claramente à igreja de Antioquia por meio dos profetas e mestres e orientando o envio de Paulo e Barnabé. E esses dons eram um instrumento da direção e não apenas a manifestação carismática. É um padrão para a igreja no dia de hoje. A igreja primitiva funcionava por quê? Porque havia sensibilidade e voz do Espírito Santo. Então os dons espirituais eram reconhecidos e valorizados. As decisões eram tomadas com base na oração, jejum, comunhão espiritual. E esse modelo não é apenas histórico, é normativo. A igreja atual precisa recuperar essa dependência do Espírito, permitindo que ele fale e oriente e confirme por meio dos dons que ele mesmo distribuiu. Vamos para o terceiro subtópico, o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim ficou demonstrado que o gentio era salvo pela graça, mas deveria impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. O parecer final, aqui, nós vemos aqui o equilíbrio entre a graça e a convivência. O texto de Atos 15, 29 registra que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardarem.
Então, esse parecer revela três grandes preocupações. Primeiro, fidelidade à salvação pela graça. E isso era muito importante. Nenhuma exigência da lei foi imposta como condição de salvação. A fé em Cristo é suficiente. E outra, sensibilidade cultural e comunitária. Os gentios foram chamados a respeitar práticas que para os judeus eram profundamente ofensivas. E também a preservação da unidade da igreja. Ao evitar escândalos e conflitos, a igreja buscava manter a comunhão entre judeus e gentios convertidos. E também a rejeição do legalismo, no caso aqui, o acolhimento dos irmãos judeus. Então, essa decisão também foi rejeita o legalismo judaico. Ou seja, a ideia de que a salvação depende da observância da lei de Moisés, no caso, ao mesmo tempo evita o erro oposto, desprezar os judeus convertidos, que ainda guardavam certas tradições por convicção cultural e religiosa. A igreja mostra a maturidade em não absolutizar nem relativizar. Ela reconhece que a liberdade cristã deve ser exercida com amor e responsabilidade. Glória a Deus. Chegamos na conclusão dessa lição, que diz assim, vamos estar lendo, chegando no final. Conclusão: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. A igreja primitiva, como narrado em Atos, revela que os desafios, seja sociais ou doutrinários, sempre fizeram parte da caminhada cristã. No capítulo 6, o conflito entre os crentes helenistas e hebreus mostrou a necessidade de sensibilidade e justiça na administração comunitária. Já em Atos 15, o desafio foi ainda mais delicado, uma questão doutrinária que tocava ao cerne da fé cristã e exigia discernimento espiritual e sabedoria pastoral. Graças à atuação de uma liderança madura, guiada pelo Espírito Santo e fundamentada na Escritura, a igreja não apenas resolveu o impasse, mas transformou em um marco de unidade e crescimento. E essa decisão tomada preservou a doutrina da salvação pela graça, respeitou as diferenças culturais entre judeus e gentios e estabeleceu um modelo de convivência fraterna. E esse episódio nos ensina que a verdadeira igreja não foge dos conflitos. Ela os enfrenta como oração, diálogo e submissão à direção divina. Quando o Espírito Santo é ouvido, a palavra é respeitada, a paz prevalece, a comunhão é fortalecida e Deus é glorificado. Louvado seja Deus. Chegamos no final desta lição, que é o final também do terceiro trimestre, e eu creio que foi muito proveitoso o tema que nós abordamos nesse terceiro trimestre, falando da igreja de Jerusalém. E aqui fica um lembrete, um convite para que no próximo trimestre que voltamos a estar também falando algo muito interessante, que vai falar do corpo, alma e espírito, no tema do trimestre que vem. Se Deus assim permitir, no próximo estaremos aqui para estar comentando a primeira lição do quarto trimestre de 2025. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.